A maioria das batalhas da vida é invisível aos olhos. Por isso, a sabedoria não é opcional para um cristão. A sabedoria ajuda você a enxergar o que realmente está acontecendo e a responder da maneira que Deus chama você a responder. Você não está vivendo em um mundo neutro. Você está caminhando em um campo de batalha espiritual. E existem estratégias reais criadas para enfraquecer a sua fé. A Escritura nos lembra em Efésios 6, 11 e 12 que somos chamados a vestir toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é simplesmente contra carne e sangue. Isso significa que o inimigo ama distrações que parecem normais. Ele ama ataques que parecem conflitos de personalidade. Ele ama pressões que parecem apenas coisas da vida. Mas por baixo de tudo isso, existe um plano. E um dos primeiros lugares onde o inimigo tenta atacar é a unidade. Ele trabalha duro para criar desarmonia entre os crentes, entre amigos em Cristo, entre cônjuges que oram, entre membros da família que deveriam permanecer unidos. Por que ele faz isso? Porque a unidade é poderosa. Quando o povo de Deus se une de verdade, coisas grandes acontecem. Veja o que aconteceu na igreja primitiva. Atos 2, 1, 2 diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em comum acordo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Observe o que veio antes do mover poderoso de Deus. Eles estavam juntos, estavam em unidade, não estavam competindo nem tentando aparecer. O foco deles era o Senhor. Os corações estavam alinhados. Foi ali que o Espírito se moveu com poder. Agora pense na sua própria vida. Se você e outro cristão se unissem com um só coração, um só foco e uma oração sincera, você consegue imaginar que tipo de portas Deus poderia abrir? Se o seu lar se tornasse um lugar onde a oração fosse uma prática diária, você percebe como a paz poderia voltar, como a sabedoria poderia crescer e como a força poderia se renovar, mesmo em tempos difíceis? É exatamente por isso que o inimigo tenta interromper isso. Ele fará a oração parecer inconveniente. Ele fará a unidade parecer difícil. Ele fará pequenos problemas parecerem maiores do que realmente são. Ele tentará as pessoas a presumirem o pior, a falarem sem cuidado, a guardarem mágoas, a permanecerem ofendidas e a se afastarem. E se ele conseguir manter os crentes separados, ele consegue mantê-los desanimados. Se ele impedir as famílias de orarem juntas, ele consegue deixá-las espiritualmente expostas. Você já percebeu como é fácil as pessoas se unirem para entretenimento, comida, viagens e festas? Todos aparecem para o que é divertido. Todos arrumam tempo para o que parece recompensador. Mas quando chega a hora de orar, de repente fica difícil se reunir, difícil manter o foco e difícil ser constante. Isso é resistência espiritual. E é aqui que você precisa de sabedoria, porque a sabedoria ajuda a reconhecer padrões espirituais. Deus está disposto a lhe dar essa sabedoria. Tiago 1:5 diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente. Então você pode ir ao Senhor e dizer: Jesus, abra os meus olhos, ajuda-me a ver com clareza o que estou enfrentando, ajuda-me a responder com graça e discernimento, ajuda-me a parar de reagir na carne e a começar a andar no Espírito. Essa oração é poderosa. E aqui está algo mais que fortalece sua vida imediatamente. Construa sua vida pessoal de oração, mas não pare aí. Encontre alguém para orar com você. De tempos em tempos, permaneça em oração com um outro cristão. Ore com sua família, ore com seu cônjuge, ore com seus filhos. Mesmo que comece pequeno, que seja sincero, que seja constante.
O próprio Jesus fez uma promessa sobre concordância em oração. Mateus 18, 19 e 20 diz que, se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está dizendo que a unidade atrai sua presença de uma forma especial. Unidade significa estar debaixo de um só Senhor, uma só verdade e um só propósito, orando com um só coração. A unidade é preciosa para Deus. Salmo 133, 1 diz: ó, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A unidade não é apenas agradável, ela é poderosa. Ela cria um ambiente onde a cura acontece, onde os bardos ficam mais leves e onde a fé se renova. E quando você se sente fraco, um parceiro de oração pode ajudá-lo a permanecer de pé. Eclesiastes 4, 9 e 10 nos lembra que 2 são melhores do que 1, e se um cair, o outro o levanta. Isso não significa depender das pessoas em vez de Jesus. Significa que Deus muitas vezes nos fortalece por meio do corpo de Cristo. Quando vocês oram juntos, vocês fortalecem mutuamente. Quando você confessa suas lutas com humildade, deixa de dar espaço secreto para o inimigo agir. 1 Pedro 5, 8, 9 nos alerta a estarmos vigilantes, porque o diabo procura alguém para devorar, e nos chama a resistir firmes na fé. Uma das formas de resistir é permanecer conectado. Peça ao Senhor que envie alguém para orar com você. Peça ao Pai alguém que ore com você em vez de fofocar, alguém que permaneça ao seu lado em vez de sugar suas forças, alguém que fale a verdade em amor. E enquanto você espera, continue orando e buscando a Deus. Se a unidade foi quebrada, leve isso a Jesus. Se você tem carregado ofensas, leve isso a Jesus. Se você tem vivido isolado, volte. O Pai ama fortalecer seus filhos e ama edificar sua igreja em amor. Que este seja o seu passo hoje. Te una à unidade em vez da divisão. Escolha a sabedoria em vez da reação. E confie que quando o povo de Deus se reúne em seu nome, ele ainda é aquele que se move com poder. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu não quero que a confusão governe o meu lar, nem que a divisão roube a paz que o Senhor deseja nos dar. Peço que o Senhor traga unidade à minha família e nos leve a um só acordo de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que essa verdade seja vivida por todos nós. Ajuda-nos a permanecer em unidade em todas as fases da vida. Senhor, eu desejo que minha família ore unida. Que meu lar seja um lugar onde o teu nome é honrado, onde o perdão é praticado, onde a paciência cresce e o amo se torna maior do que o orgulho. Ensina-nos a buscar a tua presença juntos. Ensina-nos a nos humilhar juntos. Ensina-nos a escolher a paz em vez de querer estar certos. A tua palavra me mostra que a unidade não é apenas uma boa ideia, mas um desejo santo do teu coração. Por isso, dá-me a graça de ser o pacificador. Que minhas palavras tragam cura e não feridas. Que minha atitude reflita Cristo e não a carne. Senhor, envie pessoas para minha vida com quem eu possa orar. Pessoas que fortaleçam minha fé e caminhem comigo na busca pela tua presença. Remova relacionamentos que me afastam de ti e me conecte a relacionamentos que me aproximam de ti. Eu não quero caminhar sozinho, quando o Senhor criou o corpo de Cristo para comunhão, apoio e fortalecimento. Cure as minhas dores do coração e ensine-me a confiar novamente, com sabedoria e maturidade espiritual. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu repreendo as estratégias do inimigo. Declaro que ele não terá sucesso em trazer divisão para minha família. Eu rejeito todo espírito de ofensa, toda raiz de amargura e todo plano de divisão.
Peço que o Senhor revele o que está oculto, corrija o que está errado e restaure o que foi quebrado. Que a paz, o respeito e o amor retornem. Jesus, Tu és o meu refúgio e a minha força. Confio em Ti para restaurar lares, curar relacionamentos e renovar a fé. Que a oração volte a subir no meu lar. Que a adoração volte a viver no meu coração. Que a fé seja maior do que o medo. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva Amém como sinal de fé. Se precisar de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Amém.